Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. É com grande alegria que a gente está aqui de novo. Como eu digo sempre, super bem acompanhada. Hoje com esse amigo maravilhoso aqui. Um amigo que eu conheci faz pouco tempo, assim, pessoalmente. Tive a graça de conhecê-lo pessoalmente, né? E a gente já marcou uma datinha para ele vir aqui. Com certeza, né? Então, pessoal, nosso amigo, nosso irmão querido, Carlos Alberto Braga. Seja muito bem-vindo, meu querido. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, sinta-se abraçado pelos nossos corações aqui fraternos. E já de antemão agradecemos bastante a sua presença aqui. E eu já passo a palavra para você fazer os seus primeiros cumprimentos aí, suas primeiras palavrinhas. Boa noite para todos, boa noite, Valdete. É com muita alegria que estamos aqui atendendo o convite que tocou profundamente os nossos corações para conversar com vocês nesse grupo do NEP, né? Que nós tivemos a oportunidade de acompanhar um pouco da história de como esse projeto se iniciou, uma vez que trabalhávamos na União Espírita Mineira, na época que o Nestor João Mazzotti ficou muito tocado e convidou o Honório Abreu, que era o presidente da União Espírita Mineira, que vocês conhecem, né? Sabem do trabalho tão importante que ele fez junto com os seus irmãos, o Oswaldo Abreu, o Leão Zálio. Todos eles aprenderam o Evangelho com José Damasceno Sobral, que tem um belo trabalho que ficou conhecido aqui como o Evangelho por Sobral. E do Evangelho por Sobral é que nasceu Luz Imperecível, e nem sempre as pessoas contam essa história. Pensam que o livro foi do Honório, e na verdade o Honório codificou o trabalho e deu um revestimento. Mas o conteúdo foi desenvolvido pelo Sobral. E depois, se vocês quiserem, eu mando. Eu acho que eu tenho cópia aqui, mando para vocês, embora já se tornou até livro. Então, é com muita alegria que eu vim aqui, não só falar de história, mas também bater um papo em torno do Evangelho com vocês. Muito obrigado, Valdete, muito obrigado aos amigos aí de São Paulo. Alegria nossa, viu, Carlos, de receber você aqui aí com um conhecimento dentro do Evangelho, um conhecimento assim da história, né, que para nós é muito cara, né, muito importante aí para o nosso conhecimento, para o nosso coração, inclusive, né. Mas, Carlos, antes da gente realmente começar nosso bate-papo, gostaria de convidar você, convidar as pessoas que estiverem conosco agora ou estiverem em outros momentos, para a gente fazer uma pequena prece antes da gente começar nosso bate-papo, tá? Então, convido a todos, se sentirem à vontade, para fechar os seus olhos, relaxar um pouquinho, talvez com uma respiração profunda, buscar nossa serenidade e buscar nossa conexão com nossos amigos espirituais, particulares e os amigos que acompanham esse trabalho. E junto com eles, busquemos a imagem do nosso mestre querido, aquela imagem carinhosa do nosso mestre sorrindo, com os braços estendidos na nossa direção, a nos chamar para ele. Mestre querido, cá estamos agradecidos por mais esse momento de estarmos aqui reunidos em torno da tua palavra. Nosso coração só tem agradecimento e rogamos a ti, mestre querido, que esteja conosco nesse momento, que nos fortaleça. Essencialmente, essa noite pedimos para o nosso irmãozinho Carlos, para que ele seja bem intuído, que ele receba no seu coração seus fluidos amorosos, misericordiosos, e que ele possa buscar lá
nas suas recordações, nos seus estudos, dentro do seu coração, a maneira mais adequada para que os nossos corações possam ser atingidos pela mensagem que Ele reservou para essa noite. Obrigado, mestre querido, fortaleça cada um de nós, cada uma das famílias aqui representadas, e nos auxilie, mestre, nos auxilie a podermos sempre perceber tua presença junto de nós. Obrigado, mestre querido, agora e sempre. Mas, meus amigos, vou contar para vocês uma partezinha só desse meu amigo querido que está aí, que eu tenho aqui alguns livros, não sei se vai dar direitinho para todo mundo ver aqui, que ele escreveu, que são livros maravilhosos. Esse daqui é Chico, Diálogos e Recordações, Carlos Alberto Braga Costa, gente. E um mais recente aqui, ó, eu sempre ponho errado aqui, né, ó, esse aqui, então, olha aqui, Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Gente, aconselho tremendamente, muitíssimo forte, muito bom, um trabalho muito gostoso, uma leitura gostosa, a gente começa a ler, não quer parar mais, muito gostoso. Então, a gente, de antemão, já agradece esse trabalho todo que ele teve aí, montando esses livros todos aí para a gente, né? Com essas recordações. E eu queria pedir para o Carlos, para ele contar aqui para os nossos amigos, o trabalho que ele faz, as lives que ele faz, o canal. Conta, Carlos, o que você faz para a gente? Quais são as lives que você faz? Para divulgar um pouquinho também. Obrigado. É uma honra. Eu fico agradecido de coração por você estar dando esse espaço. Nós temos, no ano de 2008, 2007, eu trabalhava numa casa espírita há muitos anos. E os espíritos, certa feita, me disseram que a vida ia mudar. E que muitas coisas aconteceriam para uma virada de chave. E eu fiquei expectante, sem saber do que se tratava. Eu sei que meses depois, quando eu assustei, eu estava fundando uma casa espírita. E esse anúncio foi feito numa visão mediúnica do nosso benfeitor Eurípides Barçanufo, que me mostrou uma placa com o nome Allan Kardec. E me recordo, Arnaldo Rocha, o ex-marido da Meimei, meu querido amigo que partilhou as suas memórias, e a gente escreveu Chico, Diálogos e Recordações, a sua relação com Chico Xavier, me incentivou e tudo começou a acontecer. Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Eu fundei, inspirado no dia 1º de abril, fazendo uma menção honrosa à Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, fundada também no dia 1º de abril, no nosso caso, 2008. A primeira reunião mediúnica que participamos, Valdete, um querido amigo, no final da reunião, me procurou e disse assim, que teve uma vidência. A nossa casa é um grupo pequeno. E ele disse, eu vejo sobre o telhado uma antena gigantesca, uma antena parabólica, foi o termo que ele usou. Aqui vai se tornar uma estação de rádio. Aí eu, como assim? Na época, eu era um expositor, coordenador, médium, mas acompanhava Honório Abreu, os trabalhos da União Espírita Mineira, porque eu fui preparado desde 1995, naquela escola maravilhosa da Federativa, e viajei pelo Brasil afora, aprendendo e ajudando a preparar trabalhadores, divulgando o estudo do Evangelho, o atendimento espiritual. Mas eu nunca imaginei que daqui passou algum tempo, um amigo falou assim, ô Beto, vamos gravar suas palestras? Aí eu falei assim, para quê? Apareceu com um gravadorzinho. Alguns meses depois alguém disse assim, vamos filmar? Eu, para quê?
Em 2010, eu conheci José Aparecido dos Santos e fiz amizade com ele. E o Zé me convidou para fazer transmissão ao vivo das reuniões da FEAC. Aí, por volta de 2011, com o Zé Aparecido, nós fomos os primeiros a lançar as imagens pela internet. E dali nunca mais o mundo foi o mesmo. E fomos produzindo reunião pública. Em 2013, eu comecei a fazer reunião mediúnica pelo Skype, porque eu atendia médiuns de outros lugares. E eu precisava, além de orientá-los, conduzi-los na educação mediúnica, uma vez que aonde eles se encontravam, por alguma razão, não era possível. E aí as coisas foram acontecendo, a gente, amadores, com pouco dinheiro, com equipamentos que a gente não sabia manusear. O tempo passou e, graças a Deus, hoje, no nosso canal Gênesis TV, no YouTube, nós temos um arsenal próximo de 2.000 vídeos, palestras, e não são vídeos curtos, palestra de 1 hora, palestra de 1 hora e meia, de doutrina, evangelho, mediunidade, filosofia, história do espiritismo. E graças a Deus, eu me sinto como um filho de 2 pessoas que eu tenho que reverenciar sempre. Primeiro, Arnaldo Rocha, que me ajudou muito, que me orientou bastante e que me apresentou um Chico Xavier diferente do Chico Xavier midiático. Ele me apresentou um ser humano que foi o seu maior amigo e me contou muitas histórias e algumas delas nós pudemos contar. E eu ainda continuo como meio que curador, cuidando de documentos inéditos que um dia hei de publicar com as graças de Deus. É muita coisa que eu tenho. E Honório Onofre de Abreu, que me colocou no colo para me orientar na mediunidade, para me ajustar como um jovem muito irreverente, contundente. E assim ele foi me ensinando o beabá do estudo do Evangelho. E hoje, por exemplo, na nossa programação semanal, já fizemos muitos programas, como, por exemplo, estudo das cartas de Paulo, são centenas de eventos. Fizemos, mas eu quero citar o estudo do Apocalipse, que nós fazemos aos sábados, transmitidos pela Rede Amigo Espírita, quando eu compartilho o material que nós recolhemos do Honório, porque eu estudei o livro Apocalipse com ele, do início ao fim. Foram vários anos nas manhãs de sábado, às 8h30 no Grupo Emmanuel, Rua Perdões, aqui no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, que, diga-se de passagem, Padre Eustáquio é uma entidade espiritual que fez parte da equipe de Emmanuel, sensacional. Então, o Apocalipse, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma primeira versão a partir de 2015, contabilizando 264 eventos. Eu fiz uma parte em casa, depois na FEAC, transmitido ao vivo. Depois fechamos em 2012, 264. Aí eu retomei para começar do início, depois de concluído o livro, porque era mais expositivo. Agora eu estou trabalhando mais esmiuçado, mais minucioso. Então eu compartilho em tela o que nós cotejamos das interpretações do Honório, certo? E agora, com a novidade, de vez em quando eu solto umas pérolas, uns áudios antigos, só para o povo, inclusive, verificar que não estou inventando. Eu sempre trabalhei com fontes primárias. Aliás, quando eu conto histórias, eu não conto porque eu achei, eu interpretei. Porque eu brinco muito, que quem acha costuma nem se achar. Então nós temos que trabalhar com seriedade. E hoje já estamos completando aí, Valdete, salvo engano, sábado eu vou bater a marca de 75 eventos dessa nova versão do Apocalipse. Então
temos aí mais de 350 estudos, e eu convido os amigos a participar conosco. Agora, eu costumo brincar, estudar o Apocalipse, se prepara porque o Vesúvio entra em erupção. Então é isso, com muito carinho, a gente trabalha com história, trabalhamos com filosofia, trabalhamos no Centro Espírita com a terapêutica espírita, eu estudo a psicologia transpessoal, estou me preparando para lidar nessa área também, sou médium, dirigente e oriento muita gente desde 1987. Então estamos batendo aí 40 anos de espiritismo e confesso, só comecei, que eu não sei nada, mas eu amo essa doutrina e dou a minha vida por ela. Coisa linda, né, Carlos? A gente tem que falar que está começando mesmo, porque tem toda a eternidade aí para frente para a gente trabalhar ainda. E não podemos desistir, né? Acho que Cristo conta com a gente, né? Conta para que a gente faça a nossa parte, né? É aquela história, ele não multiplica se você não oferece alguma coisa. Você tem que oferecer alguma coisa para ele poder multiplicar. Multiplicar por zero não tem jeito, tem que oferecer alguma coisa. Então a gente oferece o que a gente consegue, né? Mas, meu querido, quer dizer que nós vamos falar, então, por uma tal de grande luz? Que história é essa? Uma grande luz? Pois é. Quando você nos convidou, eu fiquei realmente muito alegre e você pediu que eu trouxesse o tema. Eu também aprendi que, como soldado, eu recebo ordens. Então, como você se eximiu de delegar, eu fiz a minha prece, pedi inspiração e a colaboração veio sem tardar. E eu me inspirei também na nossa pequena convivência quando eu estive aí em São Carlos com vocês, né? No evento do NEP, com o nosso amigo Arthur Valadares. E eu fui muito bem acolhido e vi o carinho que vocês têm com o trabalho do nosso... Aqui o pessoal chamava ele de Sô Honório. Tem uns que falavam, porque mineiro come as letras, né? Seu Honório. Então, eu lembro e busquei por isso inspiração. Alguns textos que o Honório citava recorrentemente. O Honório, ele desenvolveu uma técnica extraordinária e é lógico, cada um apreendendo a proposta vai adaptando conforme o seu estilo, mas sem perder a essência. Então, o estudo minucioso do Evangelho, que eu reputo que o Honório se tornou um expert, a gente tem que trabalhar sempre com muito cuidado e, acima de tudo, com um consentimento, porque mexe mesmo. A gente entra em zonas emocionais muito especiais, o que favorece para que não só os textos, as histórias, mas a convivência entre os grupos, os estudiosos na casa espírita, ou seja onde for que estejamos falando de Jesus, tudo isso favorece para que haja um intercâmbio com as faixas superiores em Deus, uma expressão muito usada pelo Honório. As faixas superiores em Deus. E Jesus é um intermediário, todos sabemos. Mas eu tenho refletido ao longo desses longos anos, né, de estudo, batendo sempre na porta do nosso professor Emmanuel. E como um trabalhador da União Espírita Mineira, desde jovem a gente sempre escutou que a União Espírita Mineira, as atividades se pautavam em Jesus, Kardec e Emmanuel. Eu lembro do Peralva falando, olha gente, para os meninos, se vocês estiverem afinados com os três, já foi um passo dado.
Não desconecte, jamais. Esta é a base. E nós, na União Espírita Mineira, também somos uma escola que o espiritismo não personifica. Eu fui forjado para evitar idolatria, a pessoalização da mensagem. Isso foi um dos maiores legados que nós recebemos na União Espírita Mineira, porque isso é o pensamento kardeciano. Isso é a essência do cristianismo. Embora os cristãos, como os judeus, com a manifestação dos sentimentos egóicos, tendemos a transferir, porque é mais fácil a responsabilidade. É mais fácil do que assumir as tarefas para o próprio crescimento. Então, aqueles que já caminharam, vêm ao nosso encontro para nos ajudar, mas não para fazer o que nos compete. Então, essa grande luz é um diálogo permanente, que ele não começa respeitosamente, ele não começa com Jesus. Ele começa na mais simples, na mais pura e talvez na mais importante expressão registrada por Moisés no livro Gênesis, com I. E disse Deus, haja luz. Essa expressão, ela é, sem dúvida alguma, a base da filosofia. É da luz que nós nos inspiramos para caminhar no processo do despertamento. E é muito bom, por isso é que viu Deus que a luz era boa. E a partir desse movimento figurado, nós vamos percebendo os caminhos a serem percorridos. Porque a luz dialoga com o princípio e com o fim, o alfa e o ômega. Veja bem como é especial, porque sabendo do início, figuradamente, repito, porque somos ainda muito pequenos para ter a presunção de querer vasculhar a criação. Mas em Espiritismo aprendemos sobre a importância de estudar a obra do Criador, porque pela obra nós nos aproximamos do pensamento divino, porque nos encanta. A obra é perfeita. Eu costumo dizer que é tão perfeita que ela nos constrange e a gente não percebe. Se eu disser, você é filho, é filha, como queira, de Deus. Deus, como Criador de todas as coisas, ele não criou nada imperfeito. Então você, cada um de nós, como criaturas, fomos gerados pelo mais expressivo, genuíno, magnânimo amor. Então você é perfeita. A sua alma é pura. Mas os espíritas costumam dizer, se não, Carlos Alberto, existe uma escala espírita e tem os espíritos puros. Um dia, eu entendo o que você está pensando, mas eu queria propor uma reflexão. Kardec era pedagogo. Ele nos apresenta o que vinha sendo estudado desde as histórias dos tempos imemoriais. Santo Agostinho falou de hierarquia no mundo espiritual, não falou? Aliás, Santo Agostinho fazia parte da pleiade do Espírito de Verdade.
E pode ser que um percentual considerável de espíritas só sabe que ele foi da igreja. Você já se deteve em estudar Agostinho? Você já passou pelas reflexões, por exemplo, do livro As Confissões? Um tratado filosófico, uma beleza extraordinária. Mas eu não estou me referindo à escala espírita. Eu estou falando da sua essência espiritual, que é pura. Ela é imaculada. A questão é que a nossa personalidade, ainda incipiente, pautando os nossos movimentos muito mais nos planos egóicos, porque o ego faz parte da nossa estrutura psíquica. E o que é um sentimento egóico? É a treva da ignorância. São as máculas que nós colocamos no processo. Então, com isso, eu quero dizer que você foi criado para ser perfeito no sentido, não absoluto em Deus, mas absoluto diante de um projeto extraordinário que foi rascunhado, que foi elaborado, para que você passe por todas as etapas e aprendendo, ensinando, nascendo, renascendo, morrendo, porque você tem o potencial divino. E em Espiritismo aprendemos que somos perfectíveis, ou seja, sempre sujeitos, sempre prontos para modificações, para que a gente possa ir ganhando cada vez mais consciência do potencial que está guardado em você. O seu DNA, ele indica completude, infinitude, perfeição. E para alçar os píncaros, existe um caminho espetacular chamado prática das virtudes, que é o mecanismo que lançamos mão para fazer com que a lei se cumpra. Qual lei? A lei moral, a lei espiritual, que é divina, que é maravilhosa, que é imutável, a definir que nós é que mudamos, e não a lei. E no seu DNA, você traz esculpido todo o código divino. O Honório sempre se revelava para nós o seu interesse, o cuidado, o amor, a prudência para lidar com esse tema, a grande luz. E propositalmente falamos a grande luz porque mexe mais com o nosso imaginário. Porque se eu falasse que o tema seria a pequena luz, pode ser que a gente apequenasse o nosso interesse de vir aqui. E também não quero criar uma expectativa para que as pessoas se frustrem. Poxa, eu vim aqui ouvir sobre a grande luz. Onde está a grande luz? Quem sabe eu poderia dizer, você é a grande luz. A grande luz precisa de ser acesa. Ela está dentro de você. E eu não estou inventando teoria nenhuma. Eu estou estudando o Antigo, o Novo Testamento, usando a chave da doutrina espírita. Aliás,
Valdete, amigos, família, se me permite, eu vou citar 3 fontes: Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e também vou citar a Gênesis, com E, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, quando Kardec diz o seguinte, que o Espiritismo é uma chave que faltava para abrir as portas do entendimento e unir os elementos esparsos, estudar as tradições antigas e colher a essência, os valores que todas guardam como um símbolo que cuida de uma ideia da essência. E eu quero dizer que aprendi com o Honório, que se inspirava e era orientado por Emmanuel. Não vejo muitos falarem do tema, mas Emmanuel conversava com o Honório, seja através do Chico, através de outros médiuns ou diretamente, uma vez que eles tinham uma amizade que gera saudade do passado e também saudade do futuro. São 2 amigos. E não tem problema nenhum a gente ser amigos. Aliás, é a solução. Foi Jesus quem disse: granjeai amigos. Granjeai amigos. Porque o amigo se torna uma alma gêmea. Não se assustem. Aí o espírita vai dizer: não existe alma gêmea. Bom, se você vai discutir Sexo dos Anjos, eu não entro no mérito. Mas eu gosto de falar das almas gêmeas com uma visão platônica. O discípulo de Sócrates falava que alma gêmea, as almas gêmeas, são almas irmãs que se comprometem e por isso dão as mãos para crescerem juntas. Nós precisamos das almas gêmeas figuradamente, porque elas também sugerem afinidade, carinho, caridade, responsabilidade, colaboração, sacrifício, renúncia, perdão. E quantas vezes nós nos deparamos com Emmanuel falando da luz? Diga-se de passagem, até por ter sido sacerdote no Antigo Egito, vocês já viram falar do romance, lá vai o Carlos Alberto para as histórias, Semíramis. Foi um romance escrito pelo saudoso companheiro, senador Camilo Rodrigues Chaves, que eu tenho uma biografia bem encaminhada para publicar um dia. Que Deus me dê saúde. Ele escreveu sobre a história do Egito e da Babilônia antiga, da grande Semíramis, que fez inveja nos grandes líderes do passado, dentre eles Alexandre o Grande. E vocês vão encontrar o sacerdote de nome Simas, que era o pai de Semíramis, na escola de Tebas. Emmanuel. E no Egito, nas tradições antigas, a reverência ao Sol, ao Deus Sol. Porque o astro que mais nos aproxima do potencial inimaginável do próprio Criador. Então, o Honório usava muito essas expressões da luz, inclusive para decompô-las, como ensina André Luiz, no prisma da mente. Aí nós podemos, sem entrar muito no mérito, porque o tempo não favorece, mas falar do pensamento, da energia mental, para entendermos um pouquinho por que Jesus disse: brilhe a vossa luz, ou andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não seja treva, a definir a necessidade de manifestar a essência divina.
e a manifestação da essência, ela rompe as carapaças da persona. E essa luz, ela não mais tem a representação de uma luz que intermedia, mas luz própria. O que eu quero dizer com isso? Que nós podemos, quando Jesus, vou abrir um parênteses, quando Jesus se autoproclama a luz do mundo, capítulo 8 de João, verso 12, eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Esse versículo, ele pode ser interpretado sobre vários ângulos, pontos de vista, mas eu chamo a atenção para dois aspectos. Ele é a luz do mundo sob o ponto de vista do grande gestor da evolução planetária. Alma que recebeu de Deus a crística missão que nós estamos longe de entender e por isso maculamos, adulteramos e relativizamos ao nosso bel prazer. É certo que uma boa parte não o faz por maldade, mas é por ignorância mesmo. Lembram que eu falei que os sentimentos egóicos acabam sendo uma camada de treva na nossa personalidade? Ignorância e imperfeição? Então, nessas faixas, eu trago Jesus para perto e faço dele o que eu quero. O ideólogo faz dele um revolucionário. O enfermo faz dele um médico. O injustiçado faz de Jesus o advogado ou o magistrado. O órfão dele faz pai. Transferência. E por aí vai. Quando nós vamos sendo envolvidos, abençoados por ele, nós identificamos o carinho. E é natural que a gente saia daquela condição de obrigá-lo a nos servir, espaço bendito, e passamos a nos movimentar servindo a ele ou ao que ele representa, a causa que ele coordena. E só serviremos se trabalharmos, se permitirmos que o sentimento da gratidão, que é a virtude de todas as virtudes, se manifeste. Porque senão não tem sentido amá-lo. Uma vez que ele está nos acompanhando desde os primórdios. Desde quando nascemos moralmente ou intelectualmente. Embora ele também acompanha os que ainda dormem, os que ainda atacam, fogem, porque ele é a misericórdia. Ele vem em nome daquele que o enviou. Eu estou adaptando o texto citado por ele. Eu não vim de mim mesmo, eu vim em nome daquele que me enviou fazer a vontade dele. Quer dizer, a vontade do agente, do mestre, não é vinculado, não está apoiado na própria personalidade dele. Porque ele atinge uma determinada uma condição que a gente tem dificuldade de entender, em que o pensamento dele está conectado
plenamente com a vontade de Deus, com a própria lei divina. Porque o pensamento de Deus se expressa através das leis que revelam a onipresença, a onisciência. Isso é espetacular. Então ele chega perto da gente e passa expressando a luz. Mas não é uma luz para te convencer, e muito menos para te constranger. É o amor, que só é percebido pelas almas sensíveis. E o amor não tem pressa. O amor não violenta. O amor é eterno. Portanto, não há precipitação, ansiedade com relação ao futuro, ou angústia, a depressão com relação ao passado. Não. A luz se faz. E isso nos encanta pela aproximação dele. Então a luz dele funciona como aquela luz que nos dá a condição de ver o que está à frente. Eu gosto do símbolo da praia, no final de tarde. Aquele ambiente maravilhoso, o sol se pondo, as estrelas surgindo. Quando o sol realmente se retira, a escuridão se faz. Aí a gente sente a importância da luz. Porque a luz do sol clareia tudo. De tal forma que nós não valorizamos. Porque essa luz é suficiente para nos mostrar ou intermediar para que os seus olhos alcancem, dentro do que é possível, um raio específico. Agora, quando a luz do sol se retira, e naquela noite que as estrelas estão escondidas, você não consegue identificar os painéis majestosos da praia. Tudo fica difícil, complexo. Então Jesus representa a luz que intermedia. Ele é o Messias que vem revelar a beleza da natureza, a magnitude do Pai. E ele faz com tanta poesia, bondade, sabedoria, eficiência, competência, que ele nos tira da zona de conforto, ou nos auxilia a sair dos umbrais da ignorância, nos vales imundos da doença psicológica, moral, física, e como um amigo que surge do nada, sem perguntar o teu nome, o que fizestes, o que está acontecendo, ele chega e diz assim, para todos, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vocês notaram a frase utilizada? Ele fala para todos, o que significa que nem todos ouvem. Então ele endereça a seta na direção, no alvo, e acerta no imo, dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Porque os demais não precisam. Por isso nem viram.
não sabem, não dão conta, não estão dispostos. Eles se bastam no prazer, no hedonismo, no materialismo, nas revoluções das praças, as ideologias das redes sociais, nas universidades, nos sindicatos, nas praças públicas, no cenário do poder, da convenção, do preconceito. Se bastam, porque a visão limitada, berço e túmulo, julgando que tudo se resume aos festivais. Perceberam? Daqui a pouco acaba, então goza, aproveita, porque a vida passa. Aí a gente estabelece aquela síndrome da cultura brasileira popular, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa o barco vai, o barco... Perceberam? E isso se torna senso comum. E todos vão se movimentando como manipulados por um fantasma, por uma ilusão, que se torna tão poderosa que ela contamina e vai como que enceguecendo e emburrecendo a inteligência, gerando preguiça, desconforto, medo, insegurança. E aí, a camada de treva, ela vai tomando uma dimensão, uma especificidade, uma intensidade tão robusta que a nossa personalidade se perde porque ela está desconectada. Ela rompeu com a luz interna. E rompida a alma dos próprios objetivos, da luz interior que é o Cristo que está dentro de você, esse potencial evolutivo, nós vamos estagnando, nós vamos desqualificando. E como uma planta sem estímulo, sem irrigação, sem fertilização, ela luta a duras penas e aos poucos vai se estiolando na terra árida, sem o cuidado devido. E agora reporto aos nossos sentimentos, que são sagrados. E quando não consagrados, vejam bem o trocadilho, porque ele pode ser pródigo de ensinamento. Consagrar. Compromissar com o que é sagrado. E o que é sagrado? Sagrado é toda a função que dá sentido à vida. E isso é pessoal. E nem sempre compartilhado. Porque do outro lado não necessariamente tem os olhos ou consegue identificar a luz para perceber a essência do que para você é sagrado, é divino. Perceberam? O Honório, Valdete, amigos do NEP. Ele citava, quantas vezes citava a parábola do semeador, tão conhecida nos nossos meios, nos nossos estudos, mas especificamente para nós agora, eu reporto, faço um recorte do passado, porque ele diversas vezes citava só o início da parábola. E eu trago a narrativa de Mateus, no capítulo 13. Vejam que maravilha. E tendo Jesus saído de casa naquele dia,
estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Jesus sai de casa todo dia. Mas para esse assunto foi naquele dia específico. A definir que o momento do despertamento, ele é único. E ele é previsto. Ele é calculado. Porque ele faz parte de um processo. Ele não acontece aleatoriamente. Varinha de condão, salto quântico e tudo vai mudar. O evangelho é a abertura de dentro para fora. O homem vocacionado para a perfeição. Na terra é dito para ele que ele vai auferir, que ele vai conseguir sozinho, porque Deus não existe. Ou, dogmaticamente, Deus vai determinar. Não é assim que o Espiritismo explora o mecanismo da luz. A responsabilidade de caminhar é nossa. Mas só seremos vitoriosos se reconhecermos que Deus promove a nossa evolução o tempo todo. Que ninguém evolui desconectado com o amor de Deus. Porque sem essa chama sagrada, como falou o Espiritismo no Evangelho segundo o Espiritismo, a vida não tem sentido. Sem o amor divino, que na Terra, filosoficamente, compreendemos como o amor ágape, diferente do amor eros. O amor ágape pressupõe fraternidade, renúncia, sacrifício. Ai, minha amiga, ontem eu fiz uma palestra sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Disponibilizei agora à noite no canal Gênesis. O povo deve estar assistindo por lá. Então, se você me permite, eu vou encaixar a palavra sacrifício para conectar com o estudo de ontem, porque temos aqui espíritos que nos acompanharam ontem também. Aprendam isso. Eu aprendi com o Honório e o Honório com a espiritualidade. O planejamento divino, ele propõe também os estudos em sequência que nós estamos fazendo. Então não é aleatório, por acaso, que a página que você leu de manhã tem a ver com o estudo que está acontecendo agora ou com aquele testemunho que tu teve que vivenciar durante a tarde. Perfeito. Tudo alinhavado sobre a tutela do pensamento, da luz do Senhor. Então, o que é o sacrifício? É um sagrado ofício que a nossa mente ocidental, religiosa, dogmática, aprendemos ou foi incutido em nós que sacrifício significa sangue, suor, lágrima, sofrimento, dor. Jesus fala do sacrifício numa época em que sacrificava-se aos deuses. Era cultura judaica também o sacrifício.
Lembra quando ele disse: quando trouxeram um sacrifício para o altar, deixa aqui, vai lá, reconcilia com teu adversário, depois você volta? Porque quando você resolver os dramas conscienciais, você nem vai se lembrar mais do altar. Porque você superou a questão. Você se ajustou no contexto evolutivo com a sua consciência e contribuindo com uma obra da fraternidade que é divina. Então, resolver os problemas é um sagrado ofício. É um dever bendito. Deus não propõe que você sofra. Chico Xavier, com a linguagem popular carinhosa, certa feita, interpretando o Evangelho segundo o Espiritismo, no trecho em que Kardec fala que do mal encontramos o remédio, o Chico disse assim, como um bom mineiro, viveu aqui a 35 quilômetros em Pedro Leopoldo. Ai, que saudade. Terra do meu pai. Pedro Leopoldo, Cachoeira das Moças. O Chico dizia assim: Deus não inventou o mal, não criou o mal. Foram os homens. Porque se Deus tivesse criado o mal, ele não permitiria que os homens inventassem o analgésico, a penicilina, o remédio. Então foram os homens, fomos nós que conspurcamos a luz, que impedimos a manifestação do amor. E por isso nós estamos pagando preço, e muitas vezes caro, alto. Então Jesus saiu de casa naquele dia e estava sentado junto ao mar. O mar da vida. O mar que prodigaliza tudo que nós precisamos. O oxigênio, o alimento, os nutrientes, a temperatura, o clima. O mar é, para nós, no Evangelho, tudo de bom. Para pescar, para aprender, a colher o resultado, a navegar, a viajar. Então, observem, ele estava sentado junto ao mar. Ele não foi em mar alto, como foram os discípulos, para aquela pescaria que ficou conhecida como a maravilhosa, por conta que surgiu alguém que não era pescador por profissão e fez com que os pescadores ressignificassem a forma de lançar a rede, a direção correta. Mas ao pé dele uma grande multidão. De sorte que entrando num barco, o barco que é instrumento, que é ponte, o barco que é o corpo, o barco que pode ser a mediunidade, o passaporte, o barco que pode ser o barco mesmo para você levar, o barco as circunstâncias, o barco a necessidade. E a multidão fica em pé na praia. Nós estamos na praia, graças a Deus. Mas ainda não temos competência de entrar no mar. Não sabemos nadar. Não está no tempo correto, na hora devida. O certo é que nós estamos bebendo dessa fonte, admirados, com o carinho do Senhor que nos revela o mar, mas também fala da terra, a nossa história, a legítima propriedade. Foi na terra que escrevemos o livro da vida. Como fala Emmanuel no livro Mãos Unidas, teu livro.
A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página. Cada hora um momento de afirmação. Eu sou apaixonado. Eu vibro com essa página. Ele diz ainda: não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de ação. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Então, minha amiga Valdete, amigos do NEP, que alegria falar com vocês. Saber da existência desse grupo, dos grupos que se multiplicam. Eu também sei dos desafios que vocês enfrentam. Porque se eu abro uma reunião de NEP, costuma vir um monte de gente, daqui a pouco... O Chico falava, entrar para o Espiritismo é fácil. Permanecer, complexo. Ficar até o fim é crucificar-se. Porque temos que abrir mão. E só abre mão quem está disposto. Então, eu costumo dizer no ambiente terapêutico, e adapto ao Espiritismo. O Espiritismo ou o Evangelho não é para quem precisa. Porque todos precisamos. É para quem está disposto a sacrificar-se, a renovar-se, a se doar. Mas só doa quem ama. E só ama quem reconhece o amor de Deus e é grato por ser filho, por ter tudo, porque você tem tudo. O que você precisa? Eis o homem mais rico da terra, aquele que menos precisa. Então, se temos tudo que precisamos, Deus é justo. Ele não dá espírito por medida, como disse Paulo. A produção é a misericórdia, é o mérito, é o esforço. Por isso, Jesus deixa para vocês, para nós, uma reflexão que eu cito para poder encaminhar para as nossas despedidas. E partindo dali, estou retrocedendo um capítulo em Mateus 12, versículo 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? E ele vem dizer que o sábado não foi feito para o Senhor. O Senhor é que se expressa no sábado, a definir que nós temos que aproveitar o ensejo, as oportunidades, porque é elas que definem a nossa relação com Deus, com o próximo, consigo mesmo. E concluo agora com Mateus no capítulo 4. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Eis a dinâmica perceptiva. Eis o acontecimento íntimo, quando vemos e não despertamos, ou quando intercambiamos nas faixas da morte. A luz sempre será a luz. O que modifica
É a nossa condição de interagir com essa luz. Agora, misericórdia. Jesus está conosco. Ele veio ao nosso encontro, está abençoando a você, a sua casa, os seus familiares. Eu não tenho dúvida disso. Porque a sua prece, o seu anseio legítimo, a sua dúvida, prodigaliza ensinamentos e modificações. Então ele estará sempre conosco. E foi promessa: não vos deixarei órfãos. Estarei convosco até o fim. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não disse que venceu no mundo. Tendo vencido o mundo íntimo, ele propõe que vençamos também. Com o apoio, com a bondade, com a inspiração, com a amizade sincera. Ele é o amigo que veio amar a todos nós. E ele sabia que nós negaríamos. Ele sabia que nós crucificaríamos. Como continuamos a crucificá-lo. Mas ele não desiste. Porque o amor não retrocede. O amor não desespera. O amor não foge. O amor é o amor. Eis a grande luz. Quando manifestarmos essa luz, a sua vida nunca mais será a mesma. Pense nisso. E eu costumo dizer ainda, quem pensa diferente faz toda a diferença. O estudo aprofundado do Evangelho, com muito carinho e respeito, não é um espaço para a gente ficar dando muita atenção à intelectualidade. É para a gente se ver nos textos, entrar nas histórias e sairmos renovados pelo batismo que o Cristo propõe com João Batista. João Batista e Elias se confundem com Kardec e com a doutrina espírita. São meios. Mas o que vai mudar é o batismo do fogo. E esse só o amor, só Jesus é capaz de promover na nossa intimidade. E no dia que você acender a chama do amor em ti, serás Cristo. E é o que ele espera. Bondade, humildade, sinceridade, fraternidade, caridade. Que Deus nos abençoe. Ave Cristo, muito obrigado. Espero que a mensagem possa ficar guardadinha e, acima de tudo, representar alguma coisa de bom para você. Principalmente, paz. É o que eu desejo para todos. Muita paz. Ave Cristo, saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Coisa linda, meu amigo. Muito bom. A grande luz está aí. Que quem tem olhos de ver que veja, né? Porque ela está aí. Deus não é, como é que ele não é avaro de misericórdia, né? Ele está sempre aí. É a nossa grande luz, é o amor, como você falou. Ele é sempre presente. A gente que tem que estar receptivo, né? Tem que abrir nosso coração para receber, para perceber essa luz aí na nossa vida, né? Porque a gente ainda está, como está aí, ou sentado na treva, ou na região da sombra da morte. É só abrir o coração, abrir os olhos, os ouvidos, que a gente vai sentir essa grande luz, né?
Meu amigo, eu só posso te agradecer muitíssimo, porque foi uma noite deliciosa, uma horinha que passou tão rapidinho assim que eu achei que não. Achei que era só meia hora que tinha passado, já passou mais de uma hora, que coisa boa. Coisa boa, né? Quando a prosa é boa, o relógio, a gente não sente o relógio. Meu amigo, só posso te agradecer muito, agradecer muitíssimo todas as pessoas que estiveram conosco, as que vão estar conosco em outros momentos. E eu só passo a palavra para você aí suas últimas colocações e sua despedida. Olha, eu me recordo de Alcione, lá nas narrativas de Emmanuel no livro Renúncia, quando eles se reuniam para falar das pérolas do Evangelho. Sim, É um momento majestoso, é diferente, é muito diferente. Eu fiz um compromisso ontem à noite e hoje eu vou dar o segundo passo nesse compromisso. Na casa espírita que eu estive presente, o dirigente me falou no início: antigamente essa casa ficava abarrotada de pessoas. De uns tempos para cá, é muito mais cômodo ficar em casa assistindo uma live ou o certo que estar no centro espírita faz toda a diferença. Então eu endereço um apelo, não é um convite, é um apelo. Espíritas, voltemos para os centros espíritas, porque é o ambiente da convivência. Revigoramos para voltar para os lares, para continuar o trabalho. Então vamos pensar sempre, é uma dica, e não foi por acaso que a equipe dos espíritos, Emmanuel e todos, falaram tanto da história do cristianismo nascente, que era a revivescência. É os tempos de Jesus, é os tempos da bondade, da relação, do carinho, do respeito. Então, no mundo em que atravessamos, em que o imperialismo, o individualismo, o fanatismo, as ideologias estranhas, você vê órgãos mundiais como a ONU pressionando os governos para legitimar o aborto. Isso vem de fora, não está só aqui. Então nós temos que nos unir, não para combater quem quer que seja, mas para fortalecer intimamente e também proteger a nossa família, a nossa comunidade, para desligar, fechar as portas para todo tipo de contaminação. E a gente só vai conseguir isso praticando a virtude. Então, quando a gente fala em fazer luz, não é apertar um botão, é se comprometer nos mínimos gestos, promovendo gentileza, educação, respeito. Então, se eu posso fazer um apelo faço como um fundador de um centro espírita, que já conheci centro espírita no mundo inteiro. Eu vi centros dos mais luxuosos ao centro espírita do chão batido, uma casa espírita que eu conheci aqui no interior de Minas, numa fazenda. Eu nunca vi um centro espírita tão iluminado, ele era todo de madeira. As pessoas pobres, miseráveis, mas um ambiente aberto, todo florido, uma simplicidade, e as pessoas... Eu nunca senti Jesus tão presente quanto eu senti nesse lugar, no cantinho do mundo. Então eu digo para vocês,
Vamos acender a tocha do Evangelho pela vivência cristã. Eu não tenho dúvida de que muitas doenças serão tratadas com muito mais eficiência, porque estaremos sentindo o calor, o toque, o convívio. É cristianismo. O Chico Xavier nos mostrou isso a vida inteira, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba, e por todos os lugares que ele jornadeou. Então fica carinhosamente para os meus amigos, respeitosamente, vocês que nasceram nessa terra, que um dia pisou Anchieta e Nóbrega. Foi assim que a história do Evangelho começou a tomar pujança nesse país. São Paulo. Então vocês estão sobre a coordenação do apóstolo dos gentios. Pensem nisso. Me despeço desejando para vocês um excelente trabalho. Perpetuem o NEP e eu estarei por aqui vibrando por vocês. Beleza? A gente agradece muito, Carlos. Realmente é um apelo assim muito significativo, muito importante mesmo, né? A live é muito interessante, é muito cômoda, mas aquela fraternidade, o abraço, aquela convivência no centro, né? É como que um exercício para você trazer para casa aquela vibração que você sente lá, traga para casa, né? Para que ela permaneça com você, não só naquele momento, né? Mas que permaneça a semana toda, né? Mesmo que você vá só uma vez por semana, que vá, pelo menos uma vez por semana, vá um dia lá, porque você vai lá abraçar todo mundo, conviver com as pessoas, realmente isso é muito importante. Está no livro dos Espíritos, nós nascemos para viver em sociedade, sozinhos a gente se estiola, então vamos lá, vamos voltar. Lembrar dos discípulos, né? No cristianismo nascente, eles quanta dificuldade, né? Corriam risco de vida, não é? E se reuniam em locais complicados, difíceis, nenhum conforto, nenhuma, né? E hoje a gente tem tanto conforto, tanta possibilidade, não corre risco nenhum, pelo menos por enquanto, né, Carlos? Né? Vamos aproveitar essas oportunidades que Deus nos oferece. Meus amigos, muito obrigado, muito obrigado. Foi uma noite deliciosa. Carlos, que Jesus o abençoe, o fortaleça, né, para que você prossiga nessa jornada aí iluminada, vitoriosa, que seja muito iluminado. Grande beijo no teu coração, fique com Deus. Tchauzinho, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está aqui de volta com mais um amigo querido. Fiquem com Deus e cuidem-se.